E aí, galera, tudo? Vocês lembram que eu falei, né? Que a gente trabalhou então a decomposição dos números para a gente poder trabalhar as quatro operações. Então, hoje a gente começa com a operação de adição. Então, primeira coisa, o que é adição? Quando a gente fala em adição, a gente está falando em juntar, acrescentar, unir, somar e todas essas expressões que dão a ideia de agregar coisas. Por exemplo, digamos que eu tenho R$ 3 e meu pai me deu R$ 2. Agora eu tenho R$ 5, certo? Lá nos tempos antigos, como que eram feitas as somas? Da mesma forma que as contagens, né? Usando os dedos das mãos, usando pedrinhas. E se vocês forem pensar, lá no primeiro e no segundo ano, como é que vocês aprenderam sobre essa operação? Não foi assim? Não foi desenhando risquinhos, não foi usando bolinhas, enfim, outras coisas que vocês tinham à mão, né? O material dourado, vocês juntavam os cubinhos, lembra? Mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Então, quando a gente fala de adição, a gente tem que saber o nome dos termos. Na matemática é muito importante a gente saber quem é quem. Então, cada uma das partes da minha adição se chama parcela. Eu posso ter 2 parcelas ou eu posso ter 3, 4, 5, 6, quantas vocês quiserem. E o resultado se chama soma ou total. Vou deixar um desafio para vocês, por sinal. Aonde mais vocês já escutaram a palavra parcela? E aí, como efetuar uma adição? Primeiro, a gente pode usar o algoritmo. Lembra que na aula passada eu disse que a gente ia começar a falar sobre algoritmos? Então, algoritmo é uma sequência finita, então tem um fim, né? E ordenada, segue uma ordem, de alguns passinhos, regras, né? Com um esquema de processamento que permite a realização de uma tarefa, resolução de problemas, cálculos, etc. Ou seja, um algoritmo é uma sequência de passos para a gente chegar num fim e tem um esquema bem detalhado que deve ser sempre seguido dessa forma. Vamos para o quadro para falar um pouquinho sobre o algoritmo da soma? O que o nosso algoritmo da adição nos fala? A gente vai pensar numa adição qualquer, por exemplo, 234 mais 123. A gente pode somar ou juntar primeiro as unidades, depois as dezenas, depois as centenas. O algoritmo nos fala que a ordem é da direita para a esquerda. E isso é bem importante. Como eu falei para vocês, o algoritmo é uma sequência de métodos. Então, a gente tem que seguir como eles foram trabalhados, certo? Tem uma lógica. Então, vamos lá. Pensando na casa das unidades. Unidade, dezena, centena e continuaria, né? Para unidade de milhar, dezena de milhar e assim por diante. Pensando na nossa casa das unidades. 4 unidades mais 3 unidades. 4, 5, 6, 7. Lembra? Não tem problema contar nos dedos. Então, 7 unidades. Nas minhas dezenas, então aqui eu tenho 30 mais 20, certo? 3 dezenas mais 2 dezenas. 3 dezenas mais 2 dezenas, 5 dezenas. E na parte das centenas? 2 centenas mais 1 centena, 3 centenas. Então, 234 mais 123 é 357. Então, a gente opera juntando as partes. Atenção, tem uma coisa bem interessante aqui na soma. Tanto faz eu somar 4 mais 3 ou 3 mais 4. O resultado é sempre o mesmo. Isso a gente vai ver semana que vem na subtração, que não funciona, tá bom? Mas na adição eu posso fazer o de cima mais o de baixo ou o de baixo mais o de cima. Tanto faz essa ordem. Então, somei as unidades, somei as dezenas, somei as centenas. Prof, por que eu tenho que fazer essa ordem? Primeiro unidade, depois dezena, depois centena. Vamos ver mais um exemplo, aí vai ficar bem fácil da gente explicar. Se a gente tivesse esse segundo cálculo, 176 mais 297. Se eu começasse pela centena, o que aconteceria? Vou fazer errado primeiro de propósito. 1 mais 2, uma centena mais 2 centenas, 3 centenas. 7 mais 9 é 16. Eu não poderia colocar o 16 aqui. E 6 mais 7 é 13.
ia ficar 31.613? Não, eu não posso fazer isso. Então, o que os matemáticos descobriram quando criaram esse algoritmo? Que eu posso simplesmente fazer algumas transformações. Por exemplo, comecei da direita para a esquerda, casa das unidades. 6 mais 7 é 13. Mas eu não posso deixar esse 13 aqui, porque o 13, como a gente viu lá da decomposição, ele é formado por 3 unidades e uma dezena. Professora, as dezenas são aqui. Então, o que a gente vai fazer é essa transformação. Essa dezena aqui, ela não pode aparecer na casa das unidades. Se eu estivesse trabalhando com material dourado, eu teria 13 cubinhos aqui. E 10 cubinhos eu poderia trocar por uma barrinha. Por isso a gente faz o registro aqui em cima. Então, 6 mais 7 é 13, mas eu não posso deixar dezena nas unidades. Eu faço o registro lá nas dezenas, tá? Uma dica para vocês, que eu acredito que fique um pouco melhor, é fazer o registro aqui. Já que eu disse para vocês que a ordem que a gente soma não vai alterar. Então, 6 mais 7 é 13. A unidade fica, a dezena vai ali para a casa das dezenas. E agora vamos continuar a soma. Casa das dezenas. 9 mais aquela uma dezena é 10. 10 mais 7, 17. De novo, o número formado por unidade e dezena. O 7 do 17 fica, que era a minha unidade, e a dezena vai para a próxima casa. Porque 17 dezenas, na verdade, são 7 dezenas e uma centena, né? Então, vou fazer o registro aqui. 2 mais 1, 3, mais 1, 4. Então, assim, eu vejo que 176 mais 297 é 473. Certo, galerinha? Então, a dica para fazer o algoritmo sem erro é essa. Passou de 9, deixa a unidade e registra na próxima casa o que vocês tiverem de dezena. Assim por diante, até o último elemento, certo? Quero ver depois essas somas aí. Mas a gente também pode usar a decomposição dos números que a gente aprendeu na aula passada. Por exemplo, se eu tivesse 133 mais 128, como que eu posso resolver? Pela decomposição, como que a gente poderia resolver? O 133, o que a gente viu já na aula passada? Que ele é uma centena, então 100, mais 3 dezenas, 30, mais 3 unidades. E o 128, ele é uma centena, mais 2 dezenas, mais 8 unidades. Então, o que eu teria? 2 centenas, mais 5 dezenas, 30, 40, 50, mais 11 unidades. E agora a gente vai compor este número. A gente trabalhou a decomposição, agora a gente vai fazer o caminho de volta. Se eu tenho 2 centenas, 5 dezenas e 11 unidades, o que eu tenho na verdade? 250. Opa, prof, mas esse número deu dezena com unidade. Tudo bem, mas a gente pode contar, né? Então, 250 mais uma dezena, 260, mais uma unidade, 261. Então, trabalhando a decomposição, a gente pode resolver quase que mentalmente essas nossas operações de adição. Então, uma dica é essa: faz a decomposição do número, soma a centena, soma a dezena, soma a unidade e junta tudo no final, certo? Vou deixar então as atividades para vocês. Tenho certeza que vocês vão fazer muito bem. Qualquer coisa, é só entrar em contato comigo para perguntar, certo? Um beijo e até semana que vem!